Siren Head. Todos estão obcecados por Poppy, menos eu. Eu peguei o Poppet como se minha vida dependesse disso. What? O silicone liso estava O escorregando Poppy? Isto não é o Yoda, bebê pelos Yoda? meus dedos, mas ainda assim, eu o segurei com todas as minhas forças. O menino que estava puxando o outro lado do brinquedo parecia que ia chorar, mas eu não dei a mínima. Em um movimento brusco, arranquei o brinquedo de suas mãos e corri o mais rápido que pude até o caixa. Não me virei nem quando ouvi o menino começando a chorar atrás de mim e continuei pressionando o brinquedo dos sonhos contra meu peito. Meu precioso! Oi, meu nome é Casey, tenho 16 anos e mal posso esperar para finalmente me tornar adulta. Não sei porquê, mas desde que me lembro, sempre quis parecer mais velha do que realmente era. Tá vestida tipo Eu não uma via nada Barbie. de terrível nisso, até essa história acontecer. Sandro! Eu sonhava em entrar para a melhor universidade do país. Minhas notas já vou tinham clicar. que ser Obrigado, perfeitas Sandro. para isso. Muito Então, obrigado mesmo, eu Sandro, literalmente pelos vídeos. tremia de E graças, nervosismo generosa, antes muito de obrigado, cada sério. prova na escola. Eu ficava tão preocupada que mal conseguia me concentrar. Eu não conseguia me conter. Tentava respirar profundamente, fechava os olhos e contava até 10. Ao mesmo tempo, sentia um medo terrível de que, por causa do meu nervosismo, um dia cometeria erros nas Mas o que é que isto teve? Ah, aposto que ela vai comprar um Poppy para se ajudar a concentrar, é isso? provas. E sabe do que? Esses pensamentos só me deixavam ainda mais preocupada. Algumas pessoas podem achar essa situação engraçada, mas eu não via nenhuma graça nisso. Certo dia, eu estava parada na frente da sala, Poppy do antes de coração. mais uma prova importante. Chato, uma pergunta, que eu já não ando na escola, sou um boomer. As pessoas andam com Poppits na escola? Voltavas a jogar se dessem 10 mil euros. Fortnite, foda-se, até jogava Free Fire, caralho. Andam na escola com isto, com Poppits? Nervosamente mudando de um pé para o outro, quando de repente notei um dos meus colegas segurando uma coisa estranha e colorida. Eu não fui a única a se interessar por aquilo. O Bradley estava lá, apertando as bolhas e, gradualmente, ele atraiu uma multidão inteira. O pessoal começou a se empurrar e a fazer perguntas. Todos queriam ver mais de perto o que era aquele negócio. Ok, come on. Isto não é real, mano. Se uma pessoa estiver a brincar com um Poppit, ou leva bullying ou ninguém quer saber. Eu vi à venda. Na minha cidade existe uma loja exatamente isto à venda. Não estou a brincar. Existe o Among Us Poppit. Eu vi, eu até tirei foto. Existe o Among Us Poppit, mano. Existe o Among Us Poppit. Escolhe um número de 1,1 a 1,9. 1,9. Legal. Ainda extremamente nervosa, me aproximei cautelosamente para ter uma visão melhor do brinquedo. Fiquei muito curiosa, mas não quis perguntar o que era, por medo de parecer estúpida. Felizmente, outra pessoa na multidão fez a pergunta por mim. O Bradley disse que era um brinquedo chamado Poppet, projetado para ajudar as pessoas a combater o estresse. Ele também disse que estava apertando as bolhas há 10 minutos e que não estava nem um pouco preocupado com a prova. Puf, isso é loucura, pensei. Ele trouxe algum brinquedo do jardim de infância para a escola e se convenceu de que aquilo o estava ajudando. Achei que os outros teriam a mesma reação que eu, mas para minha surpresa, todos estavam olhando com admiração para o Poppet. Eu dei aos meus colegas um olhar debochado e me afastei deles. Eu não ia me envolver em nenhuma bobagem infantil. Eu era perfeitamente capaz de lidar com o estresse sem qualquer porcaria colorida. Bro, os homens estão a tratar tipo Poppit como se fosse uma droga, mano. Tipo, livrar-me do stress, tenho de brincar com um Poppet. O fidget spinner não tira o stress, eu fico mais estressado a utilizar o fidget spinner. Obviamente, tirei a nota mais alta na prova. Mas sabe o que eu achei estranho? A nota do Bradley foi quase tão alta quanto a minha. Mesmo que ele nunca tenha sido um excelente aluno. Quando cheguei na escola no dia seguinte, o Bradley não era o único segurando um Poppet. Outra colega nossa levou um brinquedo semelhante. E mais uma vez, toda uma multidão se formou ao seu redor. Você deveria ter visto os olhares gananciosos enquanto faziam fila para brincar com ele. Mais uma vez, olhei para todos com deboche. Depois daquele dia, a vida na escola começou a mudar muito rapidamente. Apenas uma semana depois... Chato! Tive grande ideia. E que tal nós, tipo, uma vez por semana, termos uma altura onde acaba a live, tipo, uma hora mais cedo e depois no Discord vemos todos um filme. Movie Night no Discord. Todos os outros alunos já tinham um Poppet. Durante os intervalos, eles trocavam os brinquedos entre pequenos grupos. E os plebes vão poder Aqueles entrar, que não tinham dinheiro para comprar um brinquedo
Levavam todos os assim? tipos de doces para a escola, para, eventualmente, trocá-los por um. Parecia que todos na escola estavam obcecados. Isso é um crime, falar durante o filme é um crime, mano, ok? É um crime. A sério, tu vais a um cinema e alguém está a falar, devia levar um... Mano, devia ser expulso do cinema. Falar a meio de um filme é um crime, mano. Se for com amigos, se for numa casa é na boa, mas num cinema, mano... E depois tipo... ao telefone. Aquele brinquedo idiota. Quanto mais as pessoas ao meu redor se interessavam por aquilo, mais intransigente eu ficava. E daí se eles estavam comprando dezenas de brinquedos estúpidos? Eu não ligava nem um pouco. Eu não precisava de um brinquedo anti-estresse. Eu poderia lidar com os meus nervos perfeitamente bem, mesmo que isso estivesse ficando cada vez mais difícil. Eu não conseguia parar de pensar nas provas finais. Parecia que tudo que eu fazia era ler livros, decorar fórmulas, Querem um livro, chato? Querem que eu lance um livro? Quando eu ia para a cama, estava tão estressada que demorava horas até pegar no sono. E mesmo quando eu finalmente conseguia dormir um pouco, eu sonhava que estava resolvendo problemas de geometria. Resumindo a história, às vezes, eu sentia que estava realmente perdendo a cabeça. Eu estava sentada na sala de aula. Bro, é que estou a perder a cabeça ao ouvir esta história, mano. Isto é tipo, eles estão a tratar tipo o Pop-It como uma pandemia, mano. Faz cinema na Twitch, sentindo incrivelmente cansada antes de mais uma prova prática. Eu tinha ido para a cama muito tarde na noite anterior, porque estava me preparando para a prova e não consegui dormir durante a maior parte da noite. Com o Pop-It, meus colegas estavam tentando relaxar durante o intervalo. Bem, e eu decidi dar uma checada nas fórmulas uma última vez. Tudo teria ficado bem, mas minha atenção foi atraída por um Pop-It deixado em cima da mesa por um dos meus colegas. Era como se aquilo estivesse me hipnotizando. Eu tentei ler o livro, mas meus olhos A mulher não consegue concentrar devido ao Pop-It. O que é isto, mano? Continuavam sendo atraídos para aquele brinquedo como um imã. Eu me lembro de cerrar os punhos mais forte que pude. Não, Cassie, você não precisa de um Pop-It. Pare com isso. Eu pensei, mas o problema era que há muito tempo eu estava curiosa sobre esses brinquedos. Meus colegas estavam tão obcecados por eles que eu não pude deixar de querer tocar em um também. Mas era difícil para mim admitir isso, até para mim mesma, quanto mais para os meus amigos. Eu não consegui mais me conter. Depois de olhar em volta, percebi que era a chance perfeita. Eu era a única na sala, e o sinal tocaria em apenas 5 minutos. Eu não consegui resistir. Peguei cuidadosamente o Pop-It, como se estivesse com medo de que ele fosse me morder. Eu gentilmente empurrei uma bolha e depois outra. No começo, não parecia estar... É agora. Daqui a 2 anos ela vai estar viciada em crack, puta. É assim que começa, mano. É assim que começa as drogas, o vício das drogas. Primeiro é o Pop-It e depois já está a dar na veia, mano. Hoje em dia... No entanto, antes que eu me desse conta, estes drogados, eu não conseguia mano, mais parar. O material era tão agradável ao toque. E quando eu apertava... Pop-It é uma analogia para masturbação. Ou seja, estás-me a dizer que a colega dele teve-se a masturbar no meio dos colegas. As bolhas, parecia que meus nervos, eu acho que não, eu não acho que seja isso. Por tanto tempo, estavam finalmente relaxando. Os minutos restantes do intervalo voaram em um instante. Eu não queria largar o Pop-It. Então foi quase que um milagre quando consegui colocá-lo de volta no lugar a tempo. E sabe o que? Você não iria acreditar. Eu nunca fiz uma prova tão facilmente em toda a minha vida. De repente, me senti incrivelmente confiante. Brinquem com Pop-It. Minha atenção estava totalmente voltada para as perguntas. Me lembrei facilmente de todas as respostas. Resolvi os problemas e, no final, entreguei a prova 5 minutos antes do normal. Será que o Pop-It realmente funcionava? Chato, será que eles foram patrocinados pelo Pop-It? Apenas 5 minutos foram suficientes. O Pop-It deu as respostas, mano. O Pop-It deu as respostas do exame, sabiam? Para me fazer sentir muito melhor. Para minha vergonha, na noite seguinte, implorei a minha mãe por dinheiro e fui a uma loja. Eu me sentia como uma verdadeira criminosa, sempre olhando em volta e com medo de que um dos meus colegas me flagrasse comprando uma criminosa. Mas felizmente, tudo correu bem. Eu passei a noite toda com o Pop-It. Eu brinquei com ele enquanto li um livro. Eu apertei as bolhas enquanto comia meu jantar. Até mesmo no banheiro. Escovei os dentes com uma das mãos enquanto empurrava as bolhas com a outra. Foi como se uma barragem tivesse se rompido dentro de mim, sem conseguir parar. Fui para a cama e levei o Pop-It junto, é claro. E então, algo incrível aconteceu. Pela primeira vez em meses, adormeci quase que imediatamente. Não acordei nenhuma vez durante a noite. Dormi muito pacificamente e de manhã me senti revigorada e bem descansada. Foi algum tipo de mágica. O brinquedo me ajudou tanto que resolvi não ter apenas um.
Fui até a loja e comprei alguns de outras cores. E então... Tiaguitos, queres dinheiro? Claro que é dinheiro. Encontrei uma loja online e me perdi. Óbvio. Havia todo tipo de poppets lá. Eu adoro no formato dinheiro. de uma cabeça de unicórnio, de um personagem de Among Us, brilhantes, grandes, pequenos. E eu realmente precisava de todos eles. Poucos dias depois, meu quarto estava cheio de poppets. As coisas não estavam tão boas na escola. É uma pandemia. E eu realmente precisava de um personagem de Among Us. Personagem da Among Us. Muito sus. Bro! Mano! What? Pera. O Sandro deu um gift sub de tier 3 a alguém. Tu és tier 3. Um tier 3 são 5 subs, mano. Isto é o plebe mais sortudo da live, mano. Recebeu um tier 3. Jesus. Ei, muito obrigado, Sandro. Mano. Como assim, mano? Deu um sub de tier 3. Agora, finalmente podem usar o emote qual é que é? O Tiaguitos Freddy e o Tiaguitos Tuga. Os emotes mais raros do mundo. Muito obrigado mesmo, Sandra. A tua generosidade tá tonto, homem. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Eu vou comprar um pop-it da Among Us em honra. Muito obrigado mesmo, Sandro. De uma cabeça de unicórnio, 3, mano. De um personagem de Among Us, dá 1. brilhantes, grandes, a dar pequenos. Flex. Eu tá a dar flex em todos nós. Precisava de todos eles. Chato, mandei um X. Poucos dias depois, meu quarto estava cheio de poppets. Eu não entendo uma cena. O pop-it não é objetivo que tu podes fazer isso, tipo, constantemente. Não precisas de arranjar. Imagina, o pop-it não é basicamente para simular aquela proteção. É, não é? O pop-it é basicamente aquilo para simular aquela proteção de plástico com as bolhinhas. Mas podes fazer sempre isso. Então porquê é que compras mais? Não é só preciso só comprar uma vez? As coisas não estavam tão boas na escola. Assim, mano? Eu queria muito mostrar minha coleção, conversar sobre os brinquedos com meus colegas de classe, talvez até trocar. Bro, eu sinceramente eu gosto bem dos plástico bolhas, portanto eu se calhar vou arranjar um pop-it. Vou arranjar o pop-it do Among Us. Meu Deus. Obrigado, Sandro. Tu vais fazer uma mensagem. Eu se calhar vou comprar um pop-it. Ok, não, isto é estúpido. Muito obrigado, Sandro. Estás crazy. O homem está a doar mensagens uma a uma. Então, continuei andando de nariz empinado, dizendo que era tudo uma bobagem infantil. Um dia, descobri que havia poppets caros e raros disponíveis em uma loja. E eu sonhava muito em ter um deles. Então, assim que as aulas acabaram, corri para lá. Mas o poppet que eu queria já estava esgotado. Acontece que eu não era a única esperando por aquela coleção. Sentindo-me chateada, comecei a vagar pela loja, quando de repente vi o poppet que eu queria. O poppet mais raro, mano. Alguém o largou no meio de outros brinquedos. Oh, não. Claro, eu corri em direção a ele, com meus braços estendidos. Mas quando eu o agarrei, algum menino pegou na mesma hora. Ele tentou arrancar o brinquedo das minhas mãos e disse que muito queria um poppet assim. Está a haver uma luta por um poppet, mano. Isto é tipo aqueles vídeos Black Friday onde as pessoas tipo começam a lutar, mano, só para receberem uma PlayStation 4 a 20% de desconto. Lembro de discutir com ele por alguns minutos sobre quem viu o brinquedo primeiro, atrás dos antes de eu finalmente conseguir arrancá-lo de suas mãos. O brinquedo era meu. Eu fiquei muito feliz. No dia seguinte, eu estava dizendo aos meus colegas como sempre: todos esses poppets são um total absurdo. Pessoas normais não precisam deles para relaxar. Vai haver uma guerra mundial. Eu me virei e vi ele, o menino. Você deveria ter visto como ele me olhou com raiva. Acontece que ele era um aluno mais novo da minha escola. Que coincidência! Eu me senti tão assustada. Se minhas mentiras fossem reveladas, todos os meus colegas iriam rir de mim. Eu imediatamente puxei o menino de lado e implorei que ele não contasse nada a ninguém. Mas o Evan, esse era o nome dele, era mais astuto do que eu pensava. Naturalmente, ele queria aquele poppet que eu tinha comprado. O Sandro ganhou Euro Milhões, sabia? Trocar o poppet pelo silêncio dele? Sem chance. Ele não ia ganhar assim tão facilmente. Eu sugeri que fizéssemos uma troca melhor. Nos encontramos depois da escola para fazer um acordo. Relutantemente, coloquei o raro poppet que o Evan queria tanto do meu lado. Mas eu sonhei com ele por tanto tempo que todas as ofertas do Evan não pareciam boas o suficiente. Ele primeiro ofereceu seu poppet arco-íris.
Não, Depois me não ofereceu what mais the alguns fuck? poppets brilhantes. É um Eu spam disse a beats, ele que obrigado. aquilo ainda era pouco. Aí, ele tirou alguns doces da mochila, mas ainda não era o suficiente para mim. Negociamos por meia hora, talvez. Meu novo amigo... Bro, o homem vai trocar a sua casa. O homem vai meter a casa dos pais em hipoteca só para comprar o Pop-It raro. Estava pronto para me oferecer sua mochila inteira, mas ainda não era o suficiente. Ele vai fazer tipo um ice do GTA para comprar um Pop-It. Finalmente, o Evan disse: "Vou te dar meu PlayStation 5. Nossa, isso era um verdadeiro sacrifício. Claro. Uma PlayStation 5 por um Pop-It. Concordei imediatamente com essa oferta. É para ela jogar Pop-It Playtime. Eu não queria dar o brinquedo raro, mas o console valia a pena. Fiquei muito satisfeita. Eu configurei. Bro, vais ao AliExpress, arranjas logo um Pop-It que tu quiseres, mano. Baixei alguns jogos, mas eu realmente não tinha tempo para jogá-los. Alguns dias Tens tempo para estar no Pop-It, mas não tempo para jogar na PlayStation 5. depois, o Evan apareceu na minha porta chorando. Acontece que ele não pediu permissão aos pais antes de me dar seu console. E quando eles descobriram pelo que ele havia trocado o presente caro, eles ficaram furiosos. Não é que se foda, aceita as consequências dos teus atos, pumba, fecha a porta na cara do homem, ser responsável, a culpa não é minha. Agora aceita a responsabilidade, é uma boa lição, vai a merda. Pau. É claro. Oh meu Deus, o que é isto? Dudu e a Carol no Poppy Playtime, não, no Pop-It, mano, é tão parecido. Existe Pop-It de Poppy Playtime. Pop-It, Poppy Playtime. Não, Pop-It de Poppy Playtime. Poppy Playtime feito de Pop-It. Oh meu Deus, estou Caramba, maluco. Eu estou a ficar maluco. Eu estou fora dessas duas palavras. Oh meu Deus, eu estou a ficar tontinho. Certa em suspeitar de algo estranho. Realmente era muito estúpido trocar um pedaço de silicone por uma coisa tão cara. Mas ninguém forçou o Evan a fazer isso. Era meu console agora. Lutei com a minha consciência por alguns minutos antes de finalmente desistir. No fundo, eu sentia muita pena do menino, porque ele já havia sido severamente repreendido por seus pais. Claro, devolvi o console e, para animá-lo um pouco, disse que ele poderia ficar com o meu Poppet raro por mais... What? Não, bro, não. Mais alguns dias. Você deveria ter visto como ele ficou feliz. Olhando para o Evan naquele momento, eu sorri também. Depois de um tempo, nos tornamos bons amigos. Então está a dizer que está um Pop-It raro, mas está ali um embaixo também igual. Finalmente, eu podia falar sobre Poppets com alguém que não fosse meus colegas de classe, sem me sentir envergonhada ou com medo de passar vergonha. Agora me conte, você já experimentou esse brinquedo? Se sim, me conte nos comentários. Claro que não, mano. Eu não vendi a minha alma para o Satanás, puto. Estás maluco? Alguém daqui do chat já tentou? Eu acho que ninguém do chat já tentou. Se calhar já tentaram. Se calhar é tipo incrível. Se calhar é tipo a melhor cena do mundo. E eu estou tipo a perder isso. Épico. Muito épico este vídeo.